O ciclo de negócios e o hiato do produto. Este é o assunto do vídeo de hoje e este assunto faz parte ainda da introdução à macroeconomia. Este assunto faz parte da introdução à macroeconomia como conceito-chave. Eu ainda estou na introdução à macroeconomia. Estou construindo uma playlist aqui no canal e estou utilizando este livro como livro texto base. Macroeconomia de Rudiger e Stanley Fischer. Então, o ciclo de negócio e o hiato do produto. É um texto muito longo, são são 4 páginas, 2 folhas. Então, provavelmente eu terei que dividir esse vídeo em mais de um vídeo para eu conseguir entender melhor o que seja esse ciclo de negócios e o hiato do produto. Lembrando que os vídeos que eu gravo aqui para o canal, primeiramente eu gravo para que eu mesmo possa entender um pouco melhor sobre esse assunto, tá bom? Porque na faculdade de economia são muitos conteúdos, então a gente não tem mais acesso a isso com o passar do tempo, acaba esquecendo, enfim, porque é tudo muito abstrato às vezes, na maioria das vezes, dependendo da matéria, e são muitos conceitos. E macroeconomia é uma das grandes áreas da economia, um dos grandes campos de estudo da economia, juntamente com microeconomia, entre outras áreas. Microeconomia se preocupa, tudo isso aqui se importa com a economia, com a economia de um modo geral, tanto macro como micro. Mas micro se incomoda ou se preocupa ou tem como objeto de estudo mais aquela relação entre famílias e empresas interagindo num mercado, numa economia livre, numa economia de livre mercado ou não, depende do contexto. Enfim, em que haja interação entre famílias e empresas numa economia de mercado na sua troca de bens e serviços. Então, isto é a microeconomia, pensando mais no foco ali daquela relação entre famílias e empresas. Já a macroeconomia, ela se preocupa mais com questões que são mais abrangentes na economia. Por exemplo, nível de emprego, taxa de inflação, ou a inflação como em si, taxas de juros, desenvolvimento econômico, entre outros tópicos ou crescimento econômico também, né? Entre outros conceitos e tópicos que a macroeconomia se preocupa. Produto Nacional Bruto, que inclusive eu já gravei vídeo aqui no canal, tanto ele nominal como real. Então hoje vamos ver o que é esse ciclo de negócio e o hiato do produto. A inflação, o crescimento e o desemprego, a inflação, o crescimento e o desemprego estão todos relacionados com o ciclo de negócios. Inflação, aumento generalizado dos preços, né? O crescimento econômico e o desemprego. Deixa eu ver se eu acho o conceito que ele traz aqui, o desemprego como uma fração da força de trabalho que não consegue empregos, né? Cadê? E o crescimento, que é a taxa a qual cresce o Produto Nacional Bruto Real. Então, o crescimento é a taxa a qual cresce o Produto Nacional Bruto Real. E o que é o Produto Nacional Bruto? É o valor de todos os bens e serviços produzidos na economia de um dado período. E ela é real porque ela fixa uma data base e faz essa relação com a inflação também, né? Então, deixa eu só dar uma olhada numa coisa aqui antes de continuar o assunto de hoje. Tá, o Produto Nacional Bruto Real mede o produto efetuado em qualquer período aos preços de algum ano base. Beleza. Só isso que eu queria ver mesmo. Então vamos lá. A inflação e o crescimento e o desemprego estão todos relacionados com o ciclo de negócios. O ciclo de negócios é um padrão mais ou menos regular de expansão, recuperação e de contração e recessão. Então, o ciclo de negócios é essa relação que existe entre expansão e retração. Expansão e retração da atividade econômica em torno de uma trajetória de tendência de crescimento. Então, existe uma tendência de crescimento e esse crescimento às vezes expande, às vezes retrai, às vezes expande, às vezes retrai. Então, é basicamente isso o ciclo de negócio. Por isso que envolve inflação, crescimento e desemprego. Num auge cíclico, a atividade econômica é alta em relação à tendência. Em declínio cíclico, o ponto mais baixo da atividade econômica é alcançado. Inflação, crescimento e desemprego têm todos os padrões cíclicos bem claros. Como será mostrado a seguir? No momento, há concentração na medida do comportamento do Produto Nacional Bruto Real em relação à tendência a partir dos ciclos de negócio. Então, o que vai ser visto é, então, o Produto Nacional Bruto Real, né, em relação a essas tendências de ciclo de negócio. E aqui agora a gente tem uma figura que eu não edito os vídeos, então eu não consigo colocar na tela, mas eu vou mostrar no livro e vou tentar descrever
este ciclo de negócio. O gráfico ele tem basicamente o eixo X e o eixo Y, sendo que no eixo X, que eu vou mostrar agora, nós temos o tempo, esta variável, esta informação, na verdade, né? E no eixo Y, o produto. E aí nós temos algumas retas aqui. Nós temos a reta do produto, que é crescente, e que ela já parte de um determinado ponto do eixo Y, digamos 1 ou 2. E aí nós temos uma linha também, uma curva ondulatória, que está oscilando entre este produto, ou seja, pico, fundo, auge, fundo, auge e assim por diante. É mais ou menos isso aqui, ó. Tá, então ele diz o seguinte: a linha escura da figura 1.2, que é essa que eu acabei de mostrar, e o título dessa figura é o seguinte: hiato de produto igual hiato de produto está para produto potencial menos produto real. A linha escura da figura 1.2 mostra o caminho tendencial do produto nacional bruto real. O caminho tendencial do produto nacional bruto é a trajetória que o produto nacional bruto adotaria se os fatores de produção fossem totalmente empregados. Os fatores de produção, se bem me lembro, é terra, capital e trabalho. É isso mesmo? Deixa eu ver se eu acho que nem tem nesse livro aqui no começo. O estoque de capital, exatamente, capital, trabalho e a terra, que na verdade pode fazer parte do capital inclusive, né? O estoque de capital e o trabalho também, força de trabalho. Então, continuando, ao longo do tempo, o produto nacional bruto real muda por duas razões, como já foi notado. Primeiro, muitos recursos tornam-se disponíveis. O tamanho da população aumenta, quando os recursos ficam disponíveis, o tamanho da população aumenta, as empresas adquirem maquinários ou expandem suas instalações, a terra para cultivo é melhorada, o estoque de conhecimento aumenta e novos bens e métodos de produção são inventados ou introduzidos, ou seja, a tecnologia. Este aumento na disponibilidade de recursos permite que a economia produza mais bens e serviços, o que resulta em um aumento do nível tendencial da produção. É por isso que você percebe no gráfico que há um pico. Porém, pode ocorrer também o caso de todos os fatores não serem totalmente empregados todo o tempo. O pleno emprego dos fatores de produção é um conceito econômico e não físico. Fisicamente, o trabalho está totalmente empregado se alguém estiver trabalhando 16 horas por dia durante todo o ano. Em termos econômicos, há pleno emprego de trabalho quando alguém quer um emprego que pode ser encontrado num período de tempo razoável. Pelo fato de a definição econômica não ser precisa, geralmente definimos o pleno emprego do trabalho por alguma convenção. Por exemplo, que o trabalho está totalmente empregado quando a taxa de desemprego for de 5,5%, por exemplo. Da mesma forma, o capital nunca é totalmente empregado num senso físico. Por exemplo, prédios, escritório ou bibliotecas, que são parte de estoque de capital, são usados somente em uma parte do dia. Então, o que ele está nos dizendo aqui que o caminho de tendência do produto nacional bruto, que mede, na verdade, o desenvolvimento, o seu crescimento econômico, é a trajetória que o produto nacional bruto adota se os fatores de produção fossem, em hipótese, totalmente empregados. Então, nós estamos falando dos fatores de produção de terra, capital e trabalho. O produto não está sempre em seu nível tendencial, isto é, o nível correspondente ao pleno emprego econômico dos fatores de produção. Ao contrário, o produto sempre flutua em torno do seu nível tendencial. Durante uma expansão ou recuperação, o emprego dos fatores de produção aumenta e isso implica em uma fonte de aumento de produto. O produto pode aumentar para um nível acima do tendencial pelo fato de as pessoas oferecerem mais trabalhos, horas extras e de maquinários serem usados por inúmeros turnos. Por outro lado, durante uma recessão, o desemprego aumenta e menos produto é produzido em relação ao que poderia ser com os recursos e a tecnologia existente. Então, a linha ondulada dessa figura, como eu disse, que está sobreposta ou está ondulando mesmo com o produto,
dessa figura que eu já mostrei anteriormente e até tentei explicar ela, mostra esses dados cíclicos do produto nacional bruto. Desvios do produto da tendência são chamados de hiatos de produto. O hiato do produto médio, o hiato entre o produto real e o produto que a economia poderia produzir com o pleno emprego dos recursos existentes. Então essa curva gráfica, na verdade, ela positiva, né? Então ela mostra uma situação ideal, enquanto que as oscilações mostram o que de fato acontece. Mas, veja bem, esta situação ideal é quando ocorre o pleno emprego, né? Dos recursos existentes que, como eu já mencionei, eles não acontecem. O produto de pleno emprego é também chamado de produto potencial. O ciclo de negócios, ou o produto nacional bruto, não cresce a uma taxa tendencial. Ao contrário, ele flutua irregularmente, estou só revisando aqui, de um período de pico para um período de queda, e então outra vez de pico para uma recessão e assim por diante. Os movimentos do produto não são regulares quanto ao tempo e também quanto ao espaço. Nem a taxa de crescimento tendencial é constante, ela varia com as mudanças no conhecimento técnico e com o crescimento da oferta e dos fatores de produção. Deixa eu ver se vale a pena eu continuar ou então deixo para o próximo vídeo. Como eu disse, esse assunto aqui é um pouco denso, mesmo sendo de introdução, e eu talvez tenha que gravar mais de um vídeo. O hiato do produto nos permite medir o tamanho dos desvios cíclicos. O que é esse hiato do produto? É o produto potencial menos o produto real, ou seja, o produto que de fato você tem uma linha bastante padronizada, enquanto que você tem um produto real que são aqueles movimentos cíclicos entre baixa, ou seja, entre recessão e recuperação. E aí o que ele nos diz que o hiato do produto nos permite medir o tamanho dos desvios cíclicos do produto a partir do produto potencial ou tendencial. E aí ele traz uma figura com um exemplo dos Estados Unidos, né? A figura que eu já vou mostrar mostra o produto real e potencial para os Estados Unidos. As colunas verticais apresentam recessões com as letras P e F apresentam recessões com as letras P e F indicando picos e fundos dos ciclos, né? Eu vou deixar isso para o próximo vídeo, porque daí eu consigo fazer um vídeo parte 2 sobre isso e finalizar esse tema do ciclo de negócios e o hiato do produto, que inclusive é um novo tópico mesmo, né? Um novo assunto, hiato do produto. Hoje eu tratei sobre o ciclo de negócios, que basicamente, vamos retomar o conceito inicial, o ciclo de negócios é um padrão mais ou menos regular de expansão e de contração, ou seja, de recuperação, de expansão e de recessão da atividade econômica em torno de uma trajetória tendencial de crescimento. Existe uma tendência do produto nacional bruto e existe um movimento cíclico, que é o que mostra a realidade na verdade, né? Então isso é o ciclo de negócios, é o padrão mais ou menos regular de expansão econômica ou de retração ou de contração econômica, ou seja, da atividade econômica em torno de uma trajetória tendencial de crescimento. Espero que tenha dado para entender mais ou menos o que significa esse ciclo de negócio, que é as flutuações da economia. Resumindo isso, trazendo isso bem em pouquíssimas palavras, a tendência são as flutuações da economia em torno do seu emprego de recursos, seja ele dos seus fatores de produção, né? Seja ele de capital, seja ele de trabalho, ou seja mesmo de tecnologia e terras. Eu fico por aqui até o próximo vídeo, então caso você queira dar uma olhada no vídeo passado que eu gravei sobre a performance macroeconômica dos Estados Unidos de 1952 a 89, para a gente ter uma ideia do que se observa, vou deixar aqui no final do vídeo. No próximo, então, quero tratar sobre o hiato do produto, ainda como parte desta ideia do que seja ciclo de negócios e hiato do produto na introdução à macroeconomia. Valeu!